Está muito especial. Hoje eu estou entrevistando o meu otorrino, meu amigo Ali Mahamud, que ele é otorrino do Hospital das Clínicas, professor da residência, um super médico. Tudo Obrigado. bem, Ali? Obrigado, Pri. Obrigado pela apresentação. Também estou muito feliz de estar aqui te dando essa entrevista. Ali, nós estamos no inverno. Hoje nós estamos num dia muito frio de São Paulo. E eu queria saber, agora as doenças respiratórias é o que mais tem nesse período, né? Nos hospitais, né? Agora essa época do ano, a época do frio, a gente tem, principalmente aqui no consultório, nos pronto-socorros, uma maior incidência de doenças respiratórias. Tanto de origem infecciosa, como vírus e bactérias, mas também por aumento dos casos de alergias respiratórias também, né? Então, não só da parte nasal, que é o que eu cuido, dos seios da face, mas também de infecções respiratórias pulmonares e traqueais. E aí, isso o índice maior é para crianças ou todas as pessoas? Todas as faixas etárias são acometidas, né? Idosos? Idosos também, então, principalmente pessoas também que não tomam vacina. Então, por isso, quando a gente tem a oportunidade de tomar vacina da gripe, é importantíssimo tomar. Para evitar que tenha complicações dessas doenças respiratórias. Porque os sintomas podem ser menores ou nem ter sintomas? Mas pode não ter sintoma, e se tiver sintoma, pode ter um sintoma, não importa se é menor ou maior, mas o principal é evitar as complicações dessas infecções, desses quadros virais. Então, evitar pneumonia, evitar internação principalmente. É porque a pneumonia, por exemplo, para criança e para idoso, principalmente, é bem grave. É bem grave, qualquer internação, eventualmente até internação em UTI. Até UTI. Exatamente. E normalmente esse quadro de que os hospitais ficam cheios é só mais ou menos só nesse período do inverno mesmo? No inverno tem um aumento, no inverno tem um aumento, no verão tem uma diminuição. Porque o inverno ele tem algumas características que propiciam o aumento dessas infecções. Principalmente o ar mais seco. Então, o ar mais seco, o ar mais frio, ele deixa a mucosa respiratória mais friável e com isso facilita o início de quadro viral, bacteriano ou até mesmo os fatores que provocam alergia ficam mais propensos no inverno. Então, o que seria melhor para as pessoas, já que temos ar seco nesse período? O principal é lavagem nasal. Lavagem nasal com soro fisiológico, ou eventualmente algumas soluções umidificantes em gel que tem nas farmácias. Elas ajudam a manter a mucosa mais úmida. Paciente que tem problema respiratório pulmonar, então uma inalação com soro fisiológico também é uma outra coisa que ajuda bastante. Um outro fator que a gente esqueceu de comentar no inverno, pelo conta do frio, a gente tem muita aglomeração, então as pessoas tendem a ficar muito tempo em casa, a janela fechada, todo mundo junto, janela fechada, falta de aeração e ventilação, isso também acaba facilitando as infecções por vírus. Então, em casa, por exemplo, você falou da casa que a gente fica com, eu falei da janela fechada, tem que deixar ventilar pelo menos a casa? Tem que deixar a casa ventilando, tem que tentar colocar alguns fatores que podem umidificar o ambiente, os umidificadores, mas sempre prestar atenção que não pode deixar esse umidificador por muito tempo. Porque o tempo prolongado de umidificação pode propiciar aparecimento de fungos, que podem piorar para quem tem alergia. Então você acha que está melhorando, mas o fungo vai te piorar depois. Então sempre usar isso tudo com parcimônia. Aquela receitinha de vovó, antigamente, que colocava bacia com água no quarto, funciona? Pode funcionar, porque ela umidifica um pouco o ambiente. Claro, menos que o umidificador. Sim. Mas ela umidifica assim, ela ajuda um pouco. Janela, toalha molhada, tudo isso são fatores que ajudam. Mas sempre atentar que a toalha molhada por muito tempo, essa umidade pode levar à formação de fungo também. Por exemplo, a gente sabe que às vezes quando as pessoas chegam em casa, mais o pessoal da saúde tem uma mania que eu acho que previne bastante coisa. Chegar em casa, tirar o sapato, lavar a mão, lavar o rosto. Isso é uma coisa que ajuda? Lavar a mão sem dúvida nenhuma, porque a mão ela traz muito germe. Então a gente sempre, todo ano, nos hospitais tem campanhas de prevenção, de aprender a lavar a mão. Com a pandemia, o uso de álcool gel se popularizou, então todo mundo tem álcool gel.
todo mundo utiliza isso com mais frequência. A lavagem das mãos é extremamente importante. Do sapato, juro que eu não sei te falar, porque eu não fui a fundo. Sim, mas a lavagem das mãos realmente é fundamental na prevenção de transmitir infecção, sem dúvida nenhuma. Quais são as que ela pode prevenir? Qualquer tipo de infecção, principalmente infecção viral, bacteriana. Então, a gente manipula muito paciente no hospital e é importante a gente lavar a mão até entre um paciente e outro, porque às vezes o paciente, um que não tem infecção, você leva do outro paciente. Então, mas basicamente infecções virais e bacterianas que a gente pode levar de um paciente para o outro. Também, né? Por exemplo, vocês no hospital, entre um paciente e o outro, né? Tanto que às vezes pacientes com isolamento, que tem vírus, a gente usa até um avental de papel que fica na porta de cada quarto individual. Você termina de atender, descarta e usa outro para outro paciente. O Covid, teve muita gente que teve problema respiratório, pulmonar, enfim. Nessas pessoas que tiveram Covid, seja sintomas graves, no inverno isso pode mudar? Então, dificilmente saber se o Covid vai causar outros quadros depois. Normalmente o paciente que teve Covid, ele já ou resolveu o quadro e está tudo bem como qualquer outro vírus, ou ele tem alguns sintomas de infecção prolongada do Covid ou quadros tardios. Principalmente perda de olfato, alguns estão tiveram perda de memória, mais cansaço, quadros musculares. Mas isso não quer dizer que no inverno vai reativar. Pode ser que até pegue uma outra infecção por Covid, que o vírus muda, tem muita mutação, então o vírus é diferente daquele que o paciente pegou da outra vez. Mas não quer dizer que vai ter reativações desses quadros, não. As pessoas têm mais dúvidas da prevenção sempre, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, quando o paciente tiver com quadro respiratório, sempre tentar usar máscara se for ter contato com outras pessoas, para ajudar a não prevenir. Sempre lavar o nariz para evitar que esse quadro evolua ou para uma infecção bacteriana. Então, sempre ter esses cuidados para não transmitir para outras pessoas. E tem alguma dica, um jeito de lavar o nariz que não... Existem diversos métodos de lavagem nasal no mercado, desde garrafinhas em spray, em jato forte, tem gente que lava com seringa, gente que lava com aquelas garrafinhas de plástico que estão na moda agora, mas o ideal é o conforto de cada paciente, como cada paciente se sente confortável lavando o nariz. O importante é lavar. O método, eu deixo para o paciente, eu explico o que tem, cada um escolhe o seu. Cada um acha que é o melhor, né? Mas uma coisa que eu sempre ressalto é sempre tentar lavar com a menor pressão possível. Então, principalmente para quem usa garrafinha ou seringa, mesmo adulto ou criança, é não apertar muito forte, não é um esguicho. Então, tentar apertar devagar e sempre tentar fazer com a boca aberta, para evitar que essa pressão vá para o ouvido e gere infecções de ouvido ou até uma sensação de um ouvido entupido. Doutora, eu queria saber, as pessoas confundem muito o que é gripe, o que é resfriado. Na verdade, tem ou não tem diferença? Tem diferença sim. Às vezes tem gente que confunde até com quadros de rinite, quadros de alergia. Então, vamos falar um pouquinho da alergia primeiro. Sim. A alergia normalmente é um quadro, ele se assemelha à gripe por ter espirro, por ter coceira, por ter saída de secreção no nariz. Mas normalmente o quadro alérgico ele tem um fator que desencadeia ele. Então o paciente na época de frio pegou aquela blusa guardada há muito tempo, expôs a poeira, a pó, isso que desencadeia o quadro. O ambiente, né? Que não é adequado, tem bicho em casa, bicho de pelúcia, cobertor, tapete, tudo isso. E no inverno acaba todo mundo guardando, e aí a gente pode acontecer. E o quadro de resfriado é um quadro provavelmente por causa viral, então não é um quadro que vai ter um fator que desencadeou ele, é um quadro súbito ou por uma exposição por contato com outra pessoa com o vírus. O quadro gripal já é um quadro que tem uma alteração sistêmica maior, então tem dor no corpo, dor de garganta, dor muscular, febre, dor de cabeça mais importante do que tem no resfriado. Então essa é a diferença, o quadro gripal é um quadro mais exuberante que o quadro de um resfriado simples. E a gente, por exemplo, as pessoas pegam ônibus, pegam metrô, transporte público, ônibus, metrô, tudo isso. E aí isso vai passando fácil, sem dúvida nenhuma, porque o vírus passa muito rápido de uma pessoa para outra. E mais um motivo que reforça a gente a tomar as vacinas, porque a gente consegue evitar que tenha progressão para essas doenças. Agora a gente tivemos recentemente casos de influenza, né? Sim. Que foi um problema também para os hospitais terem vários casos. Sem dúvida, o quadro de influenza é um quadro mais
exuberante, né? Então, Dor de o que é a cabeça. diferença? É um quadro gripal mais importante, principalmente por ter febre alta, por ter dor de cabeça. Então ele se assemelha a outras infecções virais mais graves. Então é um quadro gripal um pouquinho mais importante que um simples resfriado. Então as pessoas elas podem se confundir e também achar que ou está com um ou está com o outro. E às vezes pode até com os dois juntos. Ou com os dois juntos. Com alguns vírus, normalmente esses quadros podem ter vários vírus associados gerando o quadro. E para elas terem o diagnóstico, elas vão no hospital, fazem exames. Então, existem exames como os painéis virais, os swabs, que eles conseguem identificar qual vírus que está te dando esse quadro. Isso existe. A gente acaba fazendo isso para saber mesmo, mas muitas vezes num paciente que não tem nenhuma doença, que não tem nenhum quadro de gravidade, isso não vai mudar o que a gente vai fazer depois. Alguns pacientes é importante identificar o vírus, porque quadros mais graves você pode dar um antiviral. Sim. Então, que é o oseltamivir, que pode ajudar o paciente a melhorar mais rápido do quadro. Mas no paciente que não tem doença, muitas vezes o quadro se resolve sozinho, só com suporte. Então, hidratação, uma boa alimentação, tentar dormir, que gripado não dorme tão bem assim. Não. Mas normalmente a alimentação, hidratação e lavagem nasal são quadros que vão ajudar a melhorar o quadro do paciente. Colocar a cabeça ou o travesseiro um pouco mais alto também ajuda. Isso também é o conforto do paciente. Muitas vezes, até colocar o travesseiro mais alto pode piorar, que o paciente pode ter dor no pescoço por conta disso. Então isso deixa para o conforto do doente, o que ele preferir. Isso independente se é criança, se é adulto, Criança, adulto, isso não tem uma receita de bolo disso não. Alguns quadros virais, eles podem evoluir em alguns pacientes para quadro de sinusite aguda. Então, normalmente, o paciente às vezes acha que só ter dor de cabeça aqui na frente ou em volta do nariz, que só por ter essa dor já tem sinusite. Então, isso é muito frequente a gente pegar no consultório, no pronto-socorro, mas tem que explicar que o quadro de sinusite é um quadro evolutivo. Então, normalmente, ele começa com uma gripe, com resfriado, e a partir dali ele pode evoluir para sinusite. Então, habitualmente, é um quadro gripal que não melhora. O quadro gripal ele tem um período. Então, 4, 5 dias o paciente está bem, está melhorando. Se evoluir para sinusite, são 7, 10 dias com quadro sem melhora. Tá? Mesmo tomando remédio. Mesmo se cuidando, isso pode evoluir. Tá? Sinusite, normalmente, pós-gripe, é um quadro de sinusite aguda, é um quadro que tende a se resolver. Não quer dizer que o paciente vai ter isso para sempre ou precisa se preocupar com isso. Claro, se começar a ter isso de uma forma frequente, é importante investigar, marcar uma consulta com o otorrinolaringologista para avaliar se tem algum fator local que pode gerar essas crises. Então, paciente com alergia pode ter mais sinusite, paciente com desvio de septo importante, paciente com pólipo. Então, tudo isso é importante avaliar em quadros recorrentes. Agora, se o paciente tem uma gripe, uma sinusite por ano, que toma remédio e melhora, não gera transtorno, isso pode ser conduzido de uma forma mais tranquila. Vou falar para explicar para as pessoas. A sinusite atinge só essa parte, os seios da face? Na verdade, a gente tem alguns seios da face. A gente tem os maxilares, que são aqui, os etimoides e os esfenoides, que são atrás do nariz, e o frontal, que é nessa região. E tudo isso? Então, tudo isso pode ser acometido. Pode ser acometido alguns isoladamente ou todos. Mas isso também, a gente pode ter sinusites que não são causadas por bactéria. Então, os quadros gripais virais ou resfriados podem acometer os seios da face com a sinusite viral, que vai ser tratada como a gente trata um quadro gripal. Tá? São raros casos de todas as sinusites que vão evoluir para um quadro bacteriano que precise de antibiótico. Porque a sinusite, quando você fica bem congestionado, ele vai subindo, né? Porque está tudo interligado. Tudo interligado. E normalmente quem tem sinusite, na crise de sinusite, a secreção é mais amarela, ela é mais esverdeada, o paciente pode ter tosse, pode ter febre. Normalmente é uma dor de cabeça que não chega a limitar o paciente, é uma dor de cabeça mais chatinha. Tô com dor, não é uma dor que fica importante, que deixa o paciente sem trabalhar, sem conseguir fazer as coisas. É uma dor prolongada de uma leve a moderada intensidade. Pode ter tosse, pode ter falta de ar, pode ter alteração de olfato e de paladar, que tudo isso depende de um bom nariz funcionando. Então essas crises podem dar esses outros. E pode atingir o ouvido também? O ouvido, dificilmente a sinusite atingir o ouvido, mas pode ser por conta dos quadros gripais por vírus, que eles podem acometer o canal que liga o ouvido com o nariz.
e dando uma sensação de ouvido entupido, daquele quando a gente sai do avião, vai para a praia, parece que está assim, às vezes pode ser por conta do quadro viral e não da sinusite. Do quadro viral. Não pela sinusite. Não pela sinusite. Porque normalmente as pessoas associam, né, a sinusite com... Mas isso dificilmente tem relação direta da sinusite. Pode ser o mesmo fator que desencadeou o quadro do ouvido e a sinusite, mas não que a sinusite leve a dor de ouvido. Entendi. E a sinusite atinge também a faringe? Também não. A sinusite é uma infecção dos seios da Só face. daqui. Então o quadro viral... Que é diferente. É bem diferente. Porque o quadro viral que pode ir para a garganta, pode ir até para a corda vocal, dando rouquidão, uma tosse mais acentuada, eventualmente até falta de ar. Mas não que a sinusite cause tudo isso. A sinusite é uma infecção dos seios da face, com essas cavidades em volta do nariz. As dores de garganta nessa época são maiores também? Também são maiores por conta do ressecamento do tempo. O tempo mais frio e seco pode propiciar ter mais infecção. Não é uma relação direta do frio causando dor de garganta, mas o frio ele pode predispor a fatores locais, principalmente vírus, que entram com mais facilidade e podem causar infecção. Entram com mais facilidade. E as pessoas também acabam passando uma para outra também, né? O vírus passa muito rápido. Muito mais rápido, né? Sem dúvida. Doutora, de fazer uma outra pergunta. A gente às vezes tem muita secreção de ouvido e de garganta, né? Principalmente de ouvido, as pessoas têm. Isso tem a ver com o inverno, tem a ver mais com o verão? Como é que é essa relação? Então são entidades diferentes. Primeiro falar um pouquinho da secreção da garganta. A secreção da garganta ela pode ser secundária à sinusite, porque as secreções do nariz elas podem descer por trás para a garganta e ser expelidas pela garganta, mas não necessariamente com origem na garganta. E eventualmente quadros pulmonares também podem levar a tosse e saída de secreção pela boca, mas também com origem fora da boca. Quanto ao ouvido, no inverno, a gente, principalmente em criança, a gente tem uma predisposição maior de otite, que a gente chama de otite média, que são infecções de ouvido secundárias a quadros nasais ou secundárias a alterações que fecham o canal que liga o ouvido com o nariz. Então muitas vezes ficam preocupadíssimas. Isso, as pessoas ficam preocupadas, procura PS. Normalmente a criança começa a ficar com febre muito alta, perder apetite ou sentir o ouvido entupido quando ela consegue conversar com a gente. Essa otite ela pode complicar e ter uma saída de secreção. Então são pequenas rupturas no tímpano que levam à saída de secreção e com isso a gente consegue entender que foi secundária a uma otite média. No verão a gente pode ter algumas secreções no ouvido, mas elas são secundárias a infecções da pele que cobre o ouvido por dentro. Porque o contato prolongado com água, com piscina, ou até no dia a dia de pessoas que usam muito cotonete, isso machuca a pele. É isso que eu te perguntar. Cotonete é problema? É problema. É problema. Na caixa do cotonete vem escrito que não é para enfiar no ouvido. Não sou eu. Na caixa do cotonete. Ele fala isso. Da hastes com algodão. Ele fala isso. Então, porque o cotonete ele gera trauma. E ele acaba machucando a pele, gerando infecções na pele, ou eventualmente ficar empurrando a cera para o fundo no ouvido, levando a um acúmulo grande e a entupimento do ouvido por excesso de cera. Aquela unha que às vezes os homens têm... Também machuca o ouvido e também pode levar a uma otite, mas também por uma origem na pele que cobre o ouvido e não levada do nariz para dentro do ouvido. E aí também aquela unha lá comprida pode também ter bactérias. Pode ter bactéria e colocar a bactéria lá para dentro, exatamente. Bom, quer falar mais alguma coisa? Qual é o conselho, doutor Ali, que você dá para as pessoas então? Nesse inverno, bastante água, bastante líquido, sempre se manter hidratado e principalmente lavar o nariz com soro fisiológico. Sempre lembrar de pouca pressão, sempre com a boca aberta, então lavagem do método que o paciente se sentir mais confortável. Tentar se hidratar e reforço, como a gente vinha falando desde o começo, vacinação de gripe é fundamental nessa época. Bom, doutor Ali, meu amigo, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz. Eu acho que a nossa missão nessa vida é a gente ensinar as pessoas os cuidados, principalmente que a gente está no inverno, sim, ainda tem muito tempo ainda pelo inverno. Verdade. E quanto mais a gente passar informações verdadeiras, você que é professor da faculdade, da residência, passar com convicção para as pessoas entenderem as diferenças de gripe e resfriado, dor de garganta, a própria vacina, o quanto que ela é importante.
Queria muito te agradecer. Obrigado, eu que agradeço o convite, fico à disposição. O programa Mais Saúde fica por aqui. Hoje eu entrevistei o Dr. Ali, meu amigo, otorrinolaringologista, essa palavra incrível, comprida, mas de grande importância para a gente, principalmente nessa época que a gente está vivendo, que é do inverno. Muito obrigada, inscreva no canal, compartilha, manda para as pessoas o quanto que é importante essa área para a gente entender e se prevenir para o inverno. Muito obrigada!